Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje eu vim mostrar as minhas leituras do mês de junho. Junho foi um mês muito melhor do que foi em maio, gente, então esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, tá? Antes de mais nada, eu preciso pedir pra você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e no finalzinho não se esqueça de dar um like nesse vídeo pra ajudar na divulgação e para que mais pessoas conheçam o Estante Diagonal. Então vamos lá, gente, eu vou começar mostrando 4 livros que assim que eu recebi eu já li, tá? Bem doida. Os 2 primeiros é A Mão e o Tamborim e Em Busca da Afeição Real, que são 2 livros infantis que fazem parte dessa série que está sendo pela Intrínseca, que se chama It's Okay Not to Be Okay, tá? E para quem não sabe, eles fazem parte ali de um dorama que tem esse mesmo nome, tá? E uma personagem ali dentro do dorama, ela cria essas histórias, tá? Eu não vou saber dizer bem certinho como é que tudo isso funciona dentro da história, mas essas histórias aqui são bem presentes, essas ilustrações também. E eu vou deixar aqui na descrição a resenha que uma das minhas colaboradoras que viu e resenhou esse dorama fez, e assim vocês conseguem se situar bastante. Essa série então tem 5 livros, esse aqui é o 4º e o 5º. Lembrando, gente, que isso aqui são contos de fadas, assim, alguns mais dark que os outros, tá? Mas todos têm um grande significado, assim. Muito mais do que serem livros infantis, eles conversam muito mais com os adultos, tá? Sobre as mensagens que eles transmitem. Nessa história, então, a gente tem uma mãe, então, que tem um filho, uma filha, se eu não me engano, e que ela dá tudo pela filha, ela faz tudo pela filha. Chega no momento, então, que ela vai precisar da filha, né, depois de alguns anos, e a filha não sabe fazer nada. Não vou falar mais do que isso para não dar spoiler, mas é uma mensagem bem importante, assim, que vai falar muito sobre a importância de tu preparar o teu filho para a vida, né, porque pode ser que no futuro os papéis se invertam, né? Que é realmente o que acontece, né? Chega um momento em que nossos pais precisam da gente. Então é uma história bem legal, tem um finalzinho meio agridoce. As histórias são super curtinhas, tá, gente? Eu vou mostrar aqui, ó, a forma que elas são contadas, ó. Muito bonita a ilustração também, então foi uma leitura bem legal. E o último, que é essa história que finaliza essa série, que também acaba conversando com todos os outros quadrinhos dessa série aqui, é Em Busca da Afeição Real. Aqui a gente vai ter 3 crianças, né, que moram ali num castelo, se eu não me engano, e que elas vão ter as suas feições, tá, roubadas por uma bruxa. E elas decidem então que para elas serem felizes novamente, elas precisam ir atrás de suas feições, de ir atrás de quem elas realmente são, e nisso elas embarcam aí numa jornada, tá? É bem bonito também. Essa aqui com certeza é a que tem a ilustração mais linda. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo. Pela capa já dá para ver, né? Mas aqui por dentro, olha que lindo. Muito bonitinho mesmo, ó, aqui atrás. E são assim, gente, apesar de serem narrativas um pouco sombrias, são histórias que vai falar sobre egoísmo, abandono, amor, felicidade de certa forma, empatia. Então, gente, são aquelas histórias um pouco impactantes, sabe? Que são bem breves, mas acho que elas cumprem bastante o papel, tá? Eu queria muito fazer um vídeo só sobre esses quadrinhos aqui, mas infelizmente eu só tenho 2, tá? Mas vamos ver. O outro quadrinho que chegou aqui, que assim que chegou eu reli, porque foi uma releitura, né, foi Bidu Caminhos. Faz um tempinho que eu já li esse aqui, gente, foi assim, eu acho que foi numa das Comic Cons que eu fui, em 2016, eu acho que eu comprei a versão em brochura, né, mas acabei me desfazendo da edição de brochura, coloquei nos meus desejados a edição em capa dura e acabei ganhando de presente agora. E aqui a gente vai descobrir um pouco mais pela perspectiva do Bidu, tá? Como o Bidu e o Franjinha, né, que foram os 2 primeiros personagens que o Maurício de Souza criou, eles vão se encontrar. Então, gente, é muito bonitinho. Histórias que tem cachorro sempre me emocionam bastante, então foi uma releitura que eu adorei fazer. E a próxima leitura que eu fiz foi Vida, do Penadinho. Gente, eu adoro o Penadinho também, tá? E essa história, ela conseguiu me surpreender bastante, tá? Além de ter personagens que eu gosto bastante, que tem esse mundo meio Halloween, né? De fantasmas, monstros, Drácula, Frankenstein também. Tem várias referências aqui. Essa aqui é uma história que vai falar sobre as coisas que a gente não pode deixar pra depois. E qual o melhor personagem de falar sobre isso do que o Penadinho, né? Então aqui a gente tem um plot meio que a gente sabe que o Penadinho ama a Alminha, né? Ela não vai aparecer aqui, ó. Ela aparece aqui atrás. Só que ele nunca falou que ama ela. Até que vai acontecer alguma coisa com ela aqui dentro, que ele precisa fazer isso quanto antes. O subtítulo dessa história é Vida, e isso tem muito significado, óbvio, né? Esses quadrinhos da MSP, gente, eu recomendo bastante, principalmente se você é fã de Turma da Mônica. Tu vai ter a oportunidade de ver esses personagens assim com uma nova roupagem
e com histórias que são belíssimas, sério, recomendo bastante. Depois eu li um outro quadrinho que é Revolta da Vacina, tá? Eu pedi esse quadrinho aqui pra Darkseid, porque eu achei muito pertinente, de repente, de trazer um conteúdo pra vocês. Não sei se de repente eu faço um vídeo só pra ele aqui no canal, ou se eu boto ele junto com outras indicações, mas esse aqui é um livro do André Diniz, tá? O André Diniz, ele tem um estilo nesse quadrinho e um outro que eu já li dele também, que se chama O Idiota. É um estilo meio que cordel de contar, tá? As histórias, né? Nesse estilo aqui. E aqui a gente vai ter uma ficção em meio de um recorte real da nossa história no Brasil, tá? A história se passa em 1904, onde a gente tá tendo uma crise sanitária no Brasil, com um epicentro ali mais ali no Rio de Janeiro, que era a capital na época, né? Que a gente vai ter a proliferação de doenças, como varíola, febre amarela e peste bubônica, tá? Então a gente vai acompanhar aqui nessa história alguns métodos que vão ser utilizados pelo governo para tentar limpar a cidade. E isso inclui não só toda a parte sanitária que vai ser protagonizada aqui pelo Oswaldo Cruz, tá? Mas também como a expulsão da parte mais pobre da cidade. Então tem muita crítica aqui nessa história também. E vai falar também sobre esse episódio, né, que foi nomeado como Revolta da Vacina, que foi quando a população se viu meio revoltada com tudo aquilo que estava acontecendo e também acabou sendo obrigada a ser vacinada sem ter qualquer tipo de informação do porquê aquilo estava acontecendo. Não necessariamente a gente tinha negacionistas aqui, mas também uma população que não tinha informação, não tinha acesso à informação, que é a parcela mais pobre da cidade. Vale muito a leitura, fiz a resenha, recomendo bastante essa edição aqui da Darkseid, tá muito bonita também, e achei muito legal eles relançarem esse livro, né, que ele já foi lançado alguns anos atrás por outra editora, no momento que a gente tá vivendo. Então, em época de negacionistas em 2021, a gente ter acesso a essa história aqui é muito pertinente. Depois eu concluí, então, Uma Noiva Rebelde, um romance de época que finalmente apareceu nesse canal, finalmente. Esse livro aqui, então, ela encerra essa série aqui, Os Hawksby, tá? Mas, infelizmente, eu não gostei tanto desse livro. Os outros dois anteriores continuam sendo meus preferidos. O Marido de Faz de Conta é meu preferido dessa série, sem dúvida, mas eu ainda não li o primeiro. É algo que eu devo fazer muito em breve, porque eu quero concluir essa série, tá? O que acontece aqui? A gente tem dois personagens bem interessantes, né? A gente tem a Georgiana, que é uma personagem que se vê numa situação bem complicada, que ela vai ser sequestrada, e esse sequestro, ele é orquestrado de forma proposital, porque a pessoa que sequestra ela quer se casar com ela por causa do dote dela. Sendo assim, ele tem a oportunidade de quitar as dívidas dele, enfim. A gente sabe como é que funcionava naquela época, onde as noivas que tinham um grande dote, então, que serviria ali pro casamento, mas quem teria acesso a esse dinheiro seria só o homem da relação e não elas, né? Ela não quer se casar com essa pessoa, então, por esse motivo, por mais que ela, por conta própria, tenha fugido, ela que tenha se salvado, isso acaba gerando um escândalo na sociedade, porque ela ficou sozinha com outro homem, então todo mundo acha que ela acabou perdendo a virgindade por ele. Coisa que não aconteceu, mas a palavra dela diante da sociedade é a mesma coisa que nada. Então ela já tá ali se preparando para viver como uma grande solteirona, sem qualquer oportunidade de se casar novamente, até que o padrinho dela, que é ali o patriarca dos Hawksby, né, ele vai chamar o filho mais novo dele, que é o Nicholas, e vai colocar essa missão na vida dele. Ó, tô te chamando porque tu vai ter que se casar com a Georgiana, eu devo isso pro meu compadre, enfim. Não é bem assim que acontece, mas eu tô resumindo, tá, gente? E óbvio que o Nicholas não gosta muito da ideia, porque uma que ele nunca se sentiu atraído pela Georgiana, apesar de eles terem crescido juntos praticamente, né? E porque o Nicholas, ele tá muito focado em outra parte da vida dele, que é se formar em medicina. E aqui a gente tem um grande diferencial dessa história. A gente tem um mocinho que ele não tá preocupado em farra, em ser um libertino, como a gente costuma ver dentro do gênero. Ele só quer se formar mesmo, ele quer estudar, ele quer ser um grande médico. Então ele se vê nessa situação. Só que a grande questão desse livro é que eu não senti tanta química entre os dois personagens, tá? E isso no romance de época acaba sendo um pouco decepcionante. Eles são ótimos personagens separadamente, mas não tem espaço aqui pra tu comprar a relação deles surgindo, né? Também não entendi o título, porque de rebelde ela não tem nada, na verdade ela é bem passiva, o que acontece com ela, com um diferencial que ela quer ser alguém diferente na vida, assim, ela não quer se contentar em ser uma dona de casa. Ela vai muito atrás, quando ela quer alguma coisa, ela é muito decidida. Então ela tem muito interesse pelos estudos de medicina, então aqui vai debater sim também como as mulheres não eram permitidas nas universidades e o quanto ela tem e é capaz, ela tem conhecimento para ser também
uma médica, né, uma enfermeira. E outra coisa que também acabou me decepcionando é que, por ser um livro de conclusão de série, a gente não tem, né, a chegada dos outros personagens aqui. Eles não aparecem, então é isso, é um final meio agridoce, na minha opinião. Depois eu acabei lendo, então, Shamisen, tá? Que saiu pela Pipoca Nanquim. Esse aqui é um trabalho, gente, na verdade é um trabalho nacional, só que é uma homenagem basicamente sobre a cultura japonesa, basicamente sobre esse instrumento aqui que se chama shamisen, e de como essas mulheres, então, que de certa forma são excluídas da sociedade, e aqui a gente tem pessoas com deficiência, como a personagem aqui que ela é cega, elas acabam entrando nesses grupos de estudo desse instrumento aqui para conseguir ganhar a vida, tá? Porque ou ganha a vida sendo, e agora não vou me lembrar o nome certinho das pessoas que usam esse instrumento, ou vai ganhar a vida de outra forma, né? Enfim. Então é uma história muito bonita e que também vai falar muito sobre a cultura, tá? Então eu acho que é uma homenagem muito legal, assim. Então a gente vai acompanhar, tá? Toda a trajetória dessa personagem desde pequena até a vida adulta, tá? Inclusive tem uma parte aqui muito bonita, deixa eu ver se eu acho, ó. Que a gente tem aqui, né, a jornada dessa personagem. Muito bonita, gente, bem emocionante também, eu acho que vale o conhecimento, sabe? No final também a gente vai ter alguns textos de apoio falando mais sobre a história desse instrumento, quem foram os grandes nomes, né, que foram responsáveis em disseminar essa arte pelo mundo, né, até hoje. Então, gente, vale muita leitura, tá? Depois, então, vamos falar sobre Misery, uma das minhas melhores leituras, então, desse semestre, com certeza. Misery, Louca Obsessão, é aquele livro que vai te prender do início ao fim. É um livro um pouco agoniante, que a gente vai ter basicamente só 2 personagens protagonizando aqui todas as cenas. A gente tem um escritor, então, que estava saindo de férias, se eu não me engano, ou estava saindo de reclusão para concluir um outro livro, agora eu não me recordo, e a gente vai ter então uma personagem que é a Annie Wilkes, que é a fã número 1 desse autor. E o que ela faz? Ela vai lá e vai sequestrar o autor, tá? Porque simplesmente ela não gostou do final da série preferida dela. Pois é. Então a gente já começa o livro daquele jeito, a gente já encontra o Paul, né, que é o nome do autor, ele já está numa cama e ele tá com praticamente os 2 joelhos quebrados. A gente não sabe como, mas depois a gente vai descobrindo isso. E a gente vai acompanhar essa relação, então, entre sequestradora e vítima. E aqui é muito legal porque a vítima é um homem, né? Então a gente tem, na maioria das histórias, esse papel invertido. Isso é muito interessante acompanhar aqui. Gente, livraço, vale muito a pena. Stephen King aqui me convenceu do nome dele. Um dos meus livros preferidos dele, com certeza. Também li em junho Verdades Além do Túmulo, tá? Da minha queridíssima Caitlin Doughty. Esse aqui é o 3º livro dela lançado por aqui, nessa edição maravilhosa, tá? E, gente, basicamente, tá? Basicamente a gente vai ter perguntas feitas para Caitlin, mas feitas por crianças, tá? Então aqui a gente tem um sumário contendo todas as perguntas, e são perguntas desde as mais complexas até as mais simples. Então, como por exemplo, vou ler qualquer uma aqui, ó. É verdade que as pessoas veem uma luz branca quando estão morrendo? A primeira pergunta, que é a pergunta que dá o título original a esse livro, não aqui no Brasil, que é: quando eu morrer, meu gato vai comer meus olhos? Então, gente, são perguntas das mais variadas, tá? Tem perguntas muito pertinentes, que acaba sendo o tipo de perguntas que nós temos também, nós adultos, né, no caso, mas tem perguntas também que são meio bobas, tá? Na minha opinião. Então, comparado aos outros 2 livros da autora que eu já li, esse aqui acaba sendo um pouquinho inferior, tá? Não que ele não seja bom, pelo contrário, eu dei nota 3, que é uma nota ok para livro, tá? É um livro bom. A narrativa dela continua sendo maravilhosa. A Caitlin, ela fala sobre morte de uma forma muito bem humorada, que é uma ótima forma de quebrar um pouco, né, do gelo sobre esse assunto, que é um tabu, tá? Tem pessoas que têm muita dificuldade de falar sobre isso, inclusa eu, né? Só que a Caitlin tem esse dom de fazer com que eu me interesse, sabe? Tem outra coisa muito interessante aqui, né, nesse livro que eu não sabia, tá, gente? Mas que existe um museu, eu não me lembro aonde, tá? Onde tem pessoas reais. Eles tiram a pele, né? Tudo que pode caracterizar as pessoas, e eles colocam essas pessoas numa pose específica. Normalmente são poses de esportistas, né? E tá lá para as pessoas ver. Eu não sei qual é o método utilizado, depois eu pesquisei no Google até, mas agora eu me esqueci. Mas as pessoas são expostas mortas, tá, gente? Só que tu olha, tu não acha que é uma pessoa. Gente, tem umas informações bem loucas aqui, bem interessantes, mas assim, como uma leitura de entretenimento e para ter um pouco mais de conhecimento também, valeu a pena.
E a última leitura desse mês, então, foi uma pequena decepção, que foi Coração Satânico. Então, um livro que já saiu já há alguns anos pela Dark Side. Deixa eu até ver o ano. Esse livro que já teve uma adaptação, saiu em 2017 pela Dark Side, tá? Esse livro já teve uma adaptação em 84, talvez. E aqui, gente, o plot é muito interessante, tá? A gente tem um detetive e alguém muito sinistro, muito estranho, muito cabuloso vai contratar os serviços desse detetive para descobrir o paradeiro de uma pessoa. O motivo dessa procura eu não posso dizer porque eu acho que seria spoiler, tá? Mas assim, essa pessoa meio que deve algo muito importante para essa outra pessoa, tá? E por isso que essa pessoa está sumida, porque pode ser que ela esteja se escondendo. Eu falei na minha tag de 50% em que esse livro ele começa muito bem. Eu devorei as 100 primeiras páginas, eu queria muito saber o que ia acontecer. A parte investigativa dessa história te prende bastante, sabe? É bem interessante. Só que conforme as coisas vão se desenrolando, conforme outros personagens vão aparecendo, o livro começa a ficar um pouco problemático. Então, por exemplo, nós vamos ter esse detetive aqui se relacionando com uma personagem que é menor de idade, o que é um problema. Daí tu me diz, tá, é um livro escrito lá em 1800 e tanto, onde isso... Tá, só que eu tô lendo em 2021, então não posso meio que deixar isso passar em branco. Só que daí, ainda nessa mesma personagem, a gente vai ter uma descoberta, mais perto do final, sobre a relação que pode ser talvez um pouco incestuosa. Gente, então assim, é um problema em cima do outro. E, enfim, gente, não me agradou mesmo. Isso aqui foi uma leitura do Vórtice e todo mundo acabou tendo a mesma opinião, tá? Eu não participei da discussão no dia, mas fiquei sabendo que mais ou menos todo mundo teve opinião, o que é uma pena, porque eu tava gostando bastante, é uma leitura que vai fluindo, mas assim, a partir das 100 páginas em diante, acaba indo, sei lá, ladeira abaixo. Até eu vi num vídeo da Tamires, no último vlog dela, que faz um comparativo também com O Exorcista, que é um livro mais antigo que esse e que não é tão problemático quanto esse aqui. Então, essa desculpa de a época que ele foi escrito não bate muito bem quando a gente tem comparativos ali equivalentes, tá? Outra coisa que eu tinha me esquecido é que aqui a gente também vai ter muita desinformação sobre religiões africanas, tá? Então aqui ele vai colocar um estereotipo em cima de uma religião, que é o voodoo, se eu não me engano. Mas enfim, ele vai colocar um estereotipo nisso como se fosse algo completamente do mal, satânico, sabe? Vai misturar igreja satânica com o voodoo, coisas que são diferentes, tá? Pra quem estuda. Enfim, gente. Enfim, não gostei, tá? E é isso, gente. Essas foram as leituras do meu mês de junho. Eu vou colocar o link para compra de todas essas leituras aqui na descrição, para quem se interessar, tá? Lembrando, se vocês comprarem pelo meu link, vocês vão estar me dando uma pequena comissão. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, não se esquece de se inscrever. Você vai estar me ajudando demais. Dá like nesse vídeo para ajudar na divulgação. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!